Boa noite a todos. Você tem uma Bíblia? Muito bom, então. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia comparando ela com toda a Bíblia. Isto é, nós vamos ler a Escritura e nós vamos procurar entender ela em geral, certo? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Embora eu não possa ler por muito tempo ou explicar por um tempo muito longo, talvez eu possa ser atrapalhado, mas vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É muito lido, né, esse texto? Bem, então pegue a sua Bíblia e vamos ler a Bíblia. Não é muito bom ler a Escritura? Ok, então. Vou virar a câmera aqui. E você pode pegar a sua Bíblia e ler. Tá certo? Nessa noite, uma breve reflexão. Esse texto, do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Se você tiver uma Bíblia, vai ser muito bem-vindo para acompanhar nessa leitura. Por quê? Vocês estão vendo, né? Minha Bíblia é meio riscada. É porque eu procuro estudar a Bíblia comparando os versículos, capítulo, né? Então, lendo a Bíblia, considerando toda a Bíblia. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Dificilmente você encontra aqui no Facebook uma live com a leitura expositiva, exegética de um texto bíblico. Encontramos muitas lives, pessoas falando palavras bonitas, persuasivas, para agradar o seu público, para atrair a atenção do seu público, prometendo bênçãos, prometendo curas, prometendo muitas coisas que eles, infelizmente, não conseguem realizar. Vamos lá, a leitura. Vocês estão vendo aí, né? Mas está bem riscado. Sim, está bem riscado, como já falei anteriormente. Porque a pessoa tem que estudar, tem que ler a Escritura, né? A descida do Espírito Santo. Esse tema, esse título, é conhecido como epígrafe, certo? Não faz parte da Escritura, da Bíblia, tá certo? Então, é apenas os autores, os teólogos, que colocaram, né, nas divisões, os estudiosos nas divisões, em epígrafes, alguns textos da própria Bíblia. Então vamos ler. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, vem do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Continuamos a leitura. Pátimos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Fringe, Panfilha, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e
árabes, todos os que temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que quer dizer aí? O outro zombava dizendo, estão cheios de monstros. Bem, meus caros amigos, ainda não acabou o texto. Muitas vezes lemos um texto, mas não acabou o texto, continua ainda o texto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Pedro continua no seu discurso. Porém, nós vamos dar uma pausa aqui, mas você pode ler completo o livro de Atos dos Apóstolos e ver essa narrativa histórica do começo da igreja. Então, vamos lá então. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Desculpa aí. O livro de Atos dos Apóstolos, teologicamente falando, ele foi escrito por Lucas, né? Porque nós vemos o prefácio aqui, do capítulo 1 e versículo 1 do livro de Lucas. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aí quando você vai lá no livro de Lucas, no capítulo 1, nós vamos encontrar esse mesmo cidadão aqui, que é o destinatário a qual foi escrito, capítulo 1, aqui. Diz assim, tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por em ordem, havendo-lhe me informado minuciosamente de tudo desde o princípio, etc. Então, com essa base, teologicamente, é dito que foi Lucas que escreveu a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o foco de Atos dos Apóstolos, inclusive no capítulo 2, nós vemos o contexto, como já falei anteriormente, que é importante nós ler um texto, uma passagem da Bíblia, com pensamento livre para toda a Bíblia, tanto o Velho Testamentário como Neotestamentário. Então, se o assunto, qualquer assunto na Bíblia, que se você for ler, você pegará o texto e você tem que estar em mente que aquele texto não pode ser isolado, certo? Esse texto não pode ficar apenas aquela folha, isoladamente. Ele deve ser comparado com toda a Bíblia, dentro do contexto temporário. Isto é, dentro das alianças, como Velho Testamentário, como Neotestamentário. E esse texto a qual nós estamos lendo aqui, na realidade, esse momento que aconteceu na história de Atos capítulo 2, é um momento transitório entre a antiga aliança e a nova aliança. Por mais que a nova aliança já estivesse estabelecida, de acordo com o capítulo 9 de Hebreus, fala claramente que o testador morrendo e começa a nova aliança. Então, a partir da morte do Salvador, a nova aliança começou. E 40 dias depois da aliança ter começado, foi derramado o Espírito Santo, né, como a promessa havia prometido na antiga aliança. Então você vê que é uma passagem, vamos dizer assim, uma passagem que fala de um tempo transitório. Para cumprimento, vamos dizer assim, para o cumprimento das promessas, né, do Antigo Testamento. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala-se de Pentecostes, a palavra Pentecostes é um termo grego que não havia vamos dizer assim, foi acrescentado na Septuaginta, mas é um termo grego que significa 50 dias
é o mesmo termo hebraico para festa de semanas, como lá em Levítico é descrito, que era 50 dias após a Páscoa, né? Após a Páscoa. Então, quando se diz aqui, cumpriu-se o dia de Pentecostes, ou seja, aqueles 50 dias tinha se cumprido, tinha feito, completado, e vinha muitas pessoas de outros lugares para a adoração em Jerusalém. Nós vamos ver no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, o eunuco que foi a Jerusalém para adoração, porque, como já falei anteriormente, o livro de Atos é um livro transitório entre a antiga e a nova aliança, o nascimento da igreja, como o corpo místico, o corpo orgânico do Senhor Jesus Cristo, como sendo o seu cabeça o próprio Cristo. Então, o contexto de Atos é um contexto muito amplo, então envolve os dois lados da moeda. Então, nessa parte aqui, quando nós vamos analisar o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos que ter em mente e considerar a transição da velha aliança para a nova aliança, também no pensamento desses irmãos do primeiro século e o nascimento da igreja. Não de uma religião, de uma organização religiosa, mas da igreja. E para isto tinha que haver a manifestação a manifestação das promessas do derramamento do Espírito Santo para formar um corpo. Vamos dizer assim, o batismo formatório, vamos dizer assim, introdutório para introduzir fazer um novo corpo, introduzindo pessoas. Esse corpo seria chamado de igreja. Efésios capítulo 4, versículo 4 diz, há um só corpo. E no capítulo 1 de Colossenses, no capítulo 1 também de Efésios, fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então existe só um corpo, uma igreja, que é a do Senhor Jesus Cristo, que foi falado pelo próprio Senhor Jesus, do capítulo 16, versículo 18 do livro de Mateus, que ele falou, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja estava falando no sentido, edificarei no futuro. E cremos e vemos aqui, capítulo 2, a formação deste corpo, que é a igreja. E todos hoje que vão crendo no Senhor Jesus, vão crendo no Salvador, no Messias, e vão sendo introduzidos nesse corpo que já foi inaugurado, que já foi formado há 2000 anos atrás, aproximadamente. E Paulo relata no capítulo 2, 12, versículo 13 de livro de 1 Coríntios, falando de todos nós fomos batizados em um só corpo, batizados num espírito, formando um corpo. E esse espírito remonta a Atos capítulo 2. Espero que tenha entendido o lado A e o lado B, o lado velotestamentário e o lado neotestamentário, transitório da nova aliança. Então, o capítulo 2, quando se diz, completou-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Qual o lugar que ele estava? No cenáculo, O contexto anterior mostra isto, porque antigamente não existia capítulo e versículo. Então, nós pegamos o capítulo 2 como didaticamente, mas não como regra, no sentido de esquecer o contexto, certo, meus amados amigos? Então, quando nós lemos aqui, completou 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos num lugar, naquele mesmo lugar, e de repente, ou seja, foi rápido, veio do céu. Temos que entender agora aqui, a partir de agora, a linguagem figurada. Se as pessoas, quando lê Atos dos Apóstolos e a Bíblia, se não considerar tanto a antiga aliança como a nova aliança, se não considerar esses dois lados da moeda, e também desconsiderando as linguagens figuradas que é usada na Bíblia, ficará muito complicado. Vamos lá então. Foi daqui que surgiu, Atos capítulo 2, do termo Pentecostes, que surgiu as denominações protestantes, apelidadas de pentecostais. Quero dizer que isso não tem nada a ver, certo? Então, se alguém chamar outro de pentecostal, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso é um costume religioso, é um costume, mas não bíblico, certo? Nenhum dos apóstolos eram chamados de pentecostais, nenhum dos primeiros cristãos foram chamados de pentecostais, certo? Inclusive, nós temos relato na Bíblia, no capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, uma passagem bem interessante,
Vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos. Ou capítulo 13, melhor dizendo. Aqui fala, e na igreja. Então nós vemos aqui, não era um tipo de pensamento em dizer assim, a igreja pentecostal. Não existia esse pensamento. Mas alguns gostam de fazer, eu não sei como é que eu posso me expressar, gostam de fazer, pegar textos bíblicos, isolar o contexto, o significado e formar uma tradição, infelizmente. Então esse termo, e cumprir-se de Pentecostes, foi daqui que foi tirado o termo pentecostais, né? As denominações conhecidas como pentecostais. Alguns dizem que, chamado pentecostais porque crê nos dons, crê na manifestação do Espírito Santo. Aí quer dizer que os primeiros cristãos, eles não criam. Eles não eram chamados pentecostais, né? Então esse termo pentecostal, é mais uma das muitas divisões que existem no meio da chamada cristandade. Esta é uma realidade. Então voltando ao texto. E de repente vem do céu um som, como de um vento. Lembra que eu falei anteriormente do termo como? Ou seja, do termo linguagem figurado? Então, o termo como não é que é algo parecido. Por exemplo, quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, a Bíblia diz que João caiu como morto aos pés do Salvador. Como morto, não é que ele tinha morrido, né? Então, considere isto. De repente vem do céu um som como de um vento. Não é que era um vento em si, mas era um som como de um vento. Mas não era um vento, lembre disto. Vermente, ou seja, rápido, impetuoso, encheu toda a casa, né? Em que estavam assentados. Lembra que eles estavam assentados, né? Alguns falam de posição, como é que era, tal. E foram vistas por eles línguas repartidas. Agora é bom entender isso aqui, que muitas pessoas pegam como literal. Mas está aqui o termo, como, do mesmo jeito. A mesma coisa que aconteceu atrás, como de um vento e como que de fogo. Não era que era fogo. Sabe o que é língua de fogo? Quando você faz um fogo, aquele fogo fica esfiapando, né? Parte para um canto, parte para outro. Assim foi a manifestação do Espírito Santo, que veio sobre cada um que estava lá. Isto que o texto quer dizer. Certo? Não é que era um fogo literal. Por mais que nós encontramos algumas imagens, as pessoas mostram imagens na internet, dos discípulos reunidos e os fogos sobre a cabeça. Não é isto. Não é isso que o texto está dizendo. Certo? E foram vistos por eles línguas, como que de fogo. Esse termo línguas não é o mesmo termo língua do versículo 4, viu? Esse termo línguas, por mais que alguns dizem que seja, mas língua fala no plural, algo repartido, é por isso que diz, repartidas, como que de fogo, certo? Era algo que veio sobre todos, é isso que quer dizer o texto. E encheu toda a casa, veja aqui anteriormente, encheu toda a casa. Então, para se expressar melhor, o autor usa outra linguagem. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogos, certo? As quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, todos foram cheios, é isso que quer dizer, certo? É isso que quer dizer. E aqui foi a manifestação do dom, que posteriormente depois eu vou falar, o dom de línguas, certo? O dom de línguas. É bom nós atentar que não é porque todos foram cheios que era necessariamente manifestar esse dom de língua. Porque aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, da mesma forma, todos foram cheios do Espírito Santo em outra ocasião, mas ninguém falou em língua. O dom não foi manifestado, mas foi aqui com um propósito específico. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, eles foram cheios do Espírito Santo, só que não aparece o termo línguas posteriormente. Isto mostra que aqui foi algo da manifestação do Espírito Santo, e não foi algo do homem, mas foi algo do Espírito de Deus para algo que era útil, como diz o capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Lembra que nós temos que ver toda a Bíblia.
e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas. Então, anteriormente, nós vimos aqui que eles foram todos cheios, completo, certo? Dominados, é isso que significa, está aqui, foram os completos e cheios. Então, o versículo 2, versículo 3, significa que todos foram cheios, é isso que quer dizer o texto. Não tem nada vamos dizer assim, nada de místico que aconteceu. Então, o versículo 2 e o 3 é isso que aconteceu, todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 4, vem a manifestação do dom. E todos foram cheios. Repete de novo. A Bíblia sempre usa o termo repetitivo para enfatizar algo muito importante. Então, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram, aqui tem o e começaram, já que na outro capítulo 4 de Atos dos Apóstolos já não tinha, agora aqui tem. Começaram a falar noutras línguas. Esse termo noutras línguas não é que seja uma fonema, um tipo de glossia, uma palavra que ele não entendia, ninguém entendia, mas pelo contrário, são palavras inteligíveis, não para eles, mas era para os outros. E a falar noutras línguas, eles falaram noutras línguas, ou seja, algo já existente. Isso já cumprindo Marcos capítulo 16, versículo 16. Cumprindo nos apóstolos, nos primeiros cristãos, inclusive aqui o derramamento do Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. O dom foi manifesto. Por que eu falo dom de línguas, se aqui não aparece dom de língua? Porque 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir, fala do dom de línguas, certo? E aqui não poderia ser diferente, e lá também não poderia ser diferente. Então nós temos que comparar toda a Bíblia, por isso que eu sei que aqui é o dom de línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ou seja, línguas já existentes na terra. Eles começaram a falar conforme o Espírito Santo lhe concediam que falasse. Então o Espírito Santo foi que concedeu, não foi o cérebro deles, não foi eles que estavam, Senhor, eu vou falar agora em língua, me ajuda a falar em língua, vou falar em língua e tal. Não. Foi o Espírito Santo que concedeu, ele não estava pedindo línguas, ele não estava pedindo isto. Eles estavam reunidos para esperar a promessa, e a promessa cumpriu. Então, havia muitos objetivos já no início aqui do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Infelizmente, esse é um dos textos mais, entre outros, mas é um dos textos mais distorcidos no meio da cristandade atualmente. Infelizmente, aqui é distorcido e foi aqui que surgiu na distorção várias heresias, várias nomenclaturas, vários pensamentos, vários misticismos que não tem nada a ver com o contexto bíblico, escriturístico e contextual. Infelizmente aconteceu e acontece. Vou destacar duas heresias. Primeiro, chamar pessoas de pentecostais, não tem nada a ver, heresia. Língua estranha não é o que nós ouvimos por aí. Pessoas pulando, sapateando e tal, aquela coisa, e falando uma palavra inteligível, a qual foi repreendido por Paulo. Foi repreendido por Paulo essa anormalia, essa bizarrice, no capítulo 14 do livro de 1 Coríntios. Então, tem que haver esta regra. A Bíblia interpreta a Bíblia, considerando toda a Bíblia dentro do seu texto temporal, velho testamentário, neotestamentário. Aqui é uma transição neotestamentária. Então vamos para o Novo Testamento conhecer, entender essa questão de Atos capítulo 2. Então, continuamos. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, ou seja, habitando significa que eles estavam morando, Estavam morando lá judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, que voz? Esta daqui, da noutras línguas. Ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. Alguns dizem que o milagre aqui, do dom, não foi os apóstolos falar, mas sim foi o povo ouvir. Mas afinal, quem é que foi cheio do Espírito Santo para poder falar em outras línguas? Foi os apóstolos. Então o milagre foi com eles, foi o dom de manifestação de línguas que foi feito aqui. Aconteceu aqui. Então aquela voz veio e o povo ficaram pasmo, dizendo, nós ouvimos
nós ouvimos em nossa própria língua. Era isso que acontecia, né? Aconteceu. Então foi na própria língua deles, não tem como dizer que não. Eu não entendo como é que os chamados pentecostais, ou a maioria dos chamados evangélicos, pega esse texto para apoiar um movimento que não corresponde com o contexto. Alguns dizem, mas tem que ser espiritual, isso é falta de fé. Falta de fé? Quer dizer que eu tenho que ter uma fé baseada em quê? Nas minhas emoções? Baseada em quê? Na minha denominação? Baseada em quê? Na minha religião? Isso é um absurdo. Temos a Bíblia. Tudo que nós precisamos, meus caros amigos ouvintes, já temos. É a Bíblia. Acabou. Está aqui, ó. Está escrito. Ah, irmão, que é espiritual, ensino tudo bem. Quer dizer que vocês são carnais, vocês não entendem coisa do Espírito de Deus. Aí quer dizer que Pedro, posteriormente, quando ele se coloca em pé, ele era carnal? Ele estava citando o quê? A Escritura. Ele foi para a Escritura explicar aquilo. Então, a Escritura tem que ser explicada com a Escritura. Então, nós vamos continuar aqui. Aqui diz, pois que, se não ouvimos nossa própria língua em que nós somos nascidos, eles ficaram admirados. Então, foi um grande milagre. E aqui envolve muitas profecias velho-testamentárias. Por quê? Como já falei, algo transitório, cumprimento. E aqui, foi hoje que eu ouvi um cidadão dizendo, mas veja que eles ficaram como bêbados e tal. É assim mesmo, que eu coloquei um vídeo aqui no meu Facebook. Alguns não gostaram, né? A verdade é assim mesmo. Alguns não gostaram. Né? Para que expor isso aí? Não, o erro tem que ser exposto. E a verdade deve ser manifestada. Os sinceros vão se manifestar. Agora vamos aqui. Aqui diz, quer dizer que eles estavam bêbados, estavam como bêbados. Não, foi eles que entenderam como bêbados. Mas Pedro, no versículo 4, explica. Pedro, porém, pondo-se em pé, ele não caiu rolando pelo chão. Ele pôs-se em pé. Levantou a sua voz e disse-lhe, varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Ele não caiu em êxtase, um tipo de hipnose, sem saber o que está acontecendo, falando rolo de linguagem ou tipo de sons saindo na boca, e eles não entendiam nada, ou pulando, derrubando mesas, quebrando tudo. Não, nada a ver. Isso não é bíblico, é heresia. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Ou seja, aproximadamente 9 horas, ele não estava embriagado. Aí ele pode dizer, está cumprindo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aqui ele vai mencionar algo muito importante. Ele cita o texto completo de uma promessa velho testamentário, para cumprir no início da igreja, no Novo Testamento. Porém, essa profecia, ela não se cumpriu completamente, como alguns pensam que se cumpriu. Alguns dizem que sim, mas não. Presta atenção. Aqui aconteceria... apareceria prodígio em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor, o sol escurecerá e viraria em treva, a luz em sangue. Olha, isso não aconteceu no Atos capítulo 2, certo? Então, existem muitas profecias no Antigo Testamento que cumpriram no Novo Testamento parcialmente na igreja e se cumprirá futuramente no milênio com a nação israelita, especificamente. Então, quando a pessoa não entende essas questões escatológicas, de pensamento, vamos dizer assim, de profecias pausadas, cumpridas parcialmente, é muito complicado, tá certo? Então, cumpriu um pouco lá em Atos capítulo 2. Pedro está dizendo, isso que foi dito, foi derramado o Espírito Santo sobre o servo, sobre a serva e tal. Então, aqui foi aberto, vamos dizer assim, a nova aliança. Foi derramado o Espírito de Deus, formando o corpo. Está entendendo? Isto chama-se de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Cumprindo cabalmente as profecias, cumprindo, vamos dizer assim, cumprindo o que foi dito na Escritura. Sem blá blá blá, é o que está na Escritura. Sem enfeite teológico, sem emoções carnais. Mas é o que está na Escritura. Portanto, meus caros amigos ouvintes, quero deixar claro que não é só ler a Bíblia com óculos da religiosidade, do denominacionalismo, de pensar que é assim, mas é o que o texto diz por si. A Bíblia por si fala sozinha. Agora, é complicado quando nós temos os doutores, temos os chamados pastores, que distorcem a Bíblia para o seu ego, para
apoiar a sua teologia herética, a sua teologia denominacional, a sua teologia que não é bíblica, é apenas uma teologia formada em textos isolados para apoiar um pensamento que não é um pensamento bíblico, que não é um pensamento que a Bíblia toda corresponde. Esse é o problema da maioria dos chamados evangélicos. Esse é o problema da maioria dos chamados religiosos. Temos que ler a Bíblia, meus amados queridos amigos. Temos que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e conhecer a nata da história, conhecer a narração, a narrativa, para que nós não possamos entender a Bíblia de uma forma conveniente, a nossa panela denominacional, a nossa panela religiosa. Não é assim. A Bíblia ela não pode ser baseada, ou a nossa fé não pode ser baseada em emoções carnais, em regulamento interno de denominação ou de uma religião. A nossa fé tem que ser baseada integralmente no que está escrito e ponto final. Então, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eu li algumas passagens para a reflexão de vocês. O livro de Atos capítulo 2 não é um alvará para fundar uma denominação e colocar o nome de pentecostal. Isso é heresia, não é bíblico. Pentecostes era uma festa judaica. A igreja não tem nada a ver com o judaísmo no sentido de liturgia, no sentido de hierarquia de poder, como sacerdote, levita. Não! A nova aliança é totalmente diferente. Um aspecto mais amplo, um aspecto mais profundo. Não nesse aspecto materialista, não nesse aspecto de religiosidade. Portanto, meus caros amigos internauta, quando nós lemos a Escritura, temos que entender isto, certo? E encerro por aqui, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um assunto muito amplo, muito extenso. Quem sabe outro dia eu posso vir trazer mais, vamos dizer assim, alguns pensamentos da Bíblia, dentro do contexto bíblico, não no contexto religioso, certo? Passei muito tempo meu dentro da religião, aprendi muita coisa mesmo, certo? Mas o mais importante é o que a Escritura diz. O que importa é o que a Escritura diz, não é o que eu penso, o que você pensa. Com todo respeito eu digo isto. Então, a partir de hoje, quando você for ler a Bíblia, considere toda a Bíblia, certo? Antigo e Novo Testamento. Não considere só um versículo, um capítulo, pensando que isto vai satisfazer o seu pensamento do que você estava procurando. Não é assim. Certo, meus queridos? Então, quando vocês forem a Bíblia, inclusive Atos dos Apóstolos, tome muito cuidado. Não deixe ser levado por lobos devoradores. Não deixe ser levado por pessoas que querem arrancar o seu dinheiro em nome de uma fé que nem é baseada na Bíblia, é baseada em emoções, em experiências, em milagres, em coisas que a Bíblia não fala. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, como nós lemos aqui, entendemos que Atos capítulo 2 fala do cumprimento parcial das profecias do Antigo Testamento para uma nova aliança, um novo corpo sendo formado, que é chamado de igreja. Então, todos aqueles que creem atualmente é introduzido nesse corpo que já começou, que foi formado e foi fundado, vamos dizer assim, há 2000 anos atrás, lá em Atos dos Apóstolos aproximadamente. Então, quando você crê, você faz parte desse corpo. Você é batizado neste corpo, é introduzido, é mergulhado nesse corpo, certo? E lá foi manifestado, para um propósito específico, o dom de variedade de língua. Como também, depois, Paulo vai relatar a sua ordem de essência na reunião. Na reunião, quando os irmãos estão reunidos, em Corinto foi feito aquilo, porque não tinha uma Bíblia ainda formada. Então os irmãos recebiam as revelações, por esse dom era manifestado, dom de variedade de língua, e havia uma interpretação daquela mensagem para a edificação da igreja. Mas começou a haver abusos lá em Corinto, e Paulo começou a descer o chicote para cima,
Começou a descer o porrete. Não é assim que se usa esse dom. Né? Então o dom foi manifestado em Atos capítulo 2 e foi explicado numa Corinto, a qual nós temos hoje registrada, permitido por Deus, pelo Eterno, seu Espírito Santo, na carta aos Coríntios. Então hoje, quando nós vemos essa baboseira religiosa, denominacional, aquele movimento, aquele sapateado, aquela coisa, nós temos que ir para a Bíblia, não se deixar enganar pelas nossas emoções e nossos pensamentos. Vamos para a Bíblia. Está na Bíblia? Não está na Bíblia? É suspeito. Certo? Então, meus caros amigos internautas, obrigado pela sua amém, do Senhor, verdade, palavra de Jesus. Jefferson Rei Oliveira, ele comentou, isso mesmo, Joel, capítulo 2, 28, se completou. Isso mesmo, naquele contexto se completou parcialmente. E João Reginaldo também comentou, amém, meu querido? Enfim, Deus abençoe o seu lar, a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, quando você for ler a Bíblia, lê toda a Bíblia, lê linearmente. Não lê só um texto isolado, eu vou ler isso aqui para ver se satisfaz o que eu estou imaginando. Não é assim não, você tem que ler a Bíblia e ser direcionado, ser movido por ela e não mover a Bíblia tirando do seu contexto, tá certo? Um abraço para você e que o Eterno possa nos direcionar mediante o que está escrito. Eu vou desligar aqui, que o meu celular está 2%. Está descarregando, está 2%. Mas obrigado pela sua participação. Quiser compartilhar o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Enfim, um abraço, que o Eterno abençoe a sua vida, a sua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.